Destaque internacional importante: El Salvador promove eleições gerais nesse domingo. Praticamente impossível a derrota do atual presidente Nayib Bukele. As informações com o nosso Marcelo Favalli. O pequeno país da América Central volta a chamar a atenção do resto do mundo em mais um momento que nos ajuda a entender o contexto político atual. Nayib Bukele tem 90% de aprovação entre os eleitores. Tudo indica que ele será reeleito com uma impressionante margem de votos. Em pouco menos de 5 anos como presidente, Bukele conquistou tamanho respaldo popular por ter derrubado os assustadores e históricos índices de violência. A pobreza, o baixo desenvolvimento social, o atraso em tecnologia e, principalmente, a posição geográfica na América Central fizeram de El Salvador um oásis para o narcotráfico internacional. A atuação de cartéis levou, claro, ao crescimento da delinquência urbana. A lavagem de dinheiro se tornou ainda mais fácil no país em 2021, quando o Bitcoin foi adotado como moeda oficial e se somou ao dólar, usado pela população como dinheiro corrente. Em 2019, Nayib Bukele venceu a eleição com um discurso sobre segurança pública. Conseguiu apoio de governos estrangeiros, a exemplo dos Estados Unidos, para colocar em prática uma política de tolerância zero contra o tráfico. Um de seus instrumentos da campanha de reeleição, aliás, foi a inauguração, há um ano, do maior presídio das Américas, uma estrutura de segurança máxima com capacidade para 40 mil detentos. Os índices de homicídio, que já vinham caindo em governos anteriores, na gestão dele, despencaram. Mas a administração de Bukele está longe de ser aprovada por observadores internacionais, principalmente pelas organizações dos direitos humanos. O presidente é acusado de ter cerceado a democracia e diminuído os direitos fundamentais dos cidadãos. Em março de 2022, decretou regime de exceção. O decreto suspendeu garantias constitucionais. A oposição identificou detenções arbitrárias sem ordem judicial. Também aumentaram as denúncias de pessoas que morreram na mão do Estado. Bukele só conseguiu participar da eleição deste domingo porque, em setembro de 2021, determinou a aposentadoria compulsória de 1/3 dos juízes do país. Magistrados com mais de 60 anos ou com 3 décadas de serviços prestados ao Estado tiveram que deixar o cargo. E também, em setembro de 2021, o presidente lançou a Câmara Constitucional, um novo braço da Justiça que permitiu a ele o direito de disputar a reeleição, antes proibida por lei. Marcelo Favalli, raríssimo El Salvador entrar no seu noticiário internacional, né? Não só no meu. Boa noite, Thiago. Boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos assiste. De fato, né? É um país que a gente olha pouco, mas quando olha é porque aconteceu alguma coisa extraordinária. Estamos vendo a escrita de uma nova página desse país pequeno, mas que pode se tornar importante. Ele está muito colocado nessa nossa nova conjuntura política do século XXI. Alguns analistas chamam isso de ultradireita, de extrema-direita. Eu, particularmente, não gosto desses superlativos, mas essa direita mais conservadora, com propostas menos liberais, menos... Me ajuda a achar a palavra aí. Menos liberais? Não, daqui a pouco volta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, menos construtivistas. Menos progressistas. Progressistas, obrigado, era essa aí. Obrigado, gente. Menos progressistas e mais conservadora e mais dura, principalmente com o narcotráfico, tem subido muito. A gente viu aí Donald Trump, aqui no Brasil, Jair Bolsonaro. O Trump volta a ser candidato agora nos Estados Unidos, ainda esse ano. E Nayib Bukele é um desses representantes. E pode ser, então, um ponto importante. Vamos olhar para El Salvador. El Salvador é um país pequeno na América Central e ele está dentro de um chamado quadrilátero da violência, que tem Nicarágua, Honduras, El Salvador, aqui mais discreto no mapa, tem também a Guatemala. Por que é um país aqui importante para a gente observar e por que eu coloco ele dentro desse quadrilátero da violência? Está virado para o Oceano Pacífico, um país pobre, de pouca estrutura, como a gente viu na reportagem, e tem um acesso para a costa oeste dos Estados Unidos, aqui para cima. Claro que ainda tem o México aí no meio, porém é um ponto de saída e de carregamento
para droga, especialmente cocaína, para os Estados Unidos. E tem um acesso direto à Califórnia, que é o estado maior, territorialmente falando, mais populoso e mais rico dos Estados Unidos e uma das portas de entrada para a cocaína na América do Norte. É um ponto. Com essa baixa estrutura de proteção, cresceram os cartéis, que foram expulsos aqui da América do Sul, especialmente da Bolívia. Não tem vácuo de poder, Tiago. Quando os Estados Unidos ajudaram a Bolívia a acabar com os cartéis de Cali, Medellín, depois da morte de Pablo Escobar, eles se espalharam, eles não sumiram. Parte veio aqui para El Salvador, a gente tem problemas aqui no Peru, na Bolívia, que eles também se espalharam. Aqui teve um acesso fácil para o Oceano Pacífico. Então, esse é um ponto de observância. Aí entra nessa equação complicada o Nayib Bukele, que com essas medidas duras, mas eu preciso dar créditos para governos anteriores, com auxílio de governos estrangeiros, em especial os Estados Unidos, também vem um dinheiro da União Europeia, para tentar conter a produção e a exportação, principalmente o transporte de cocaína por El Salvador, fizeram políticas de segurança. Não é que caiu a violência, ela despencou. Despencou, desabou, né? Olha, desabou. Aqui, a gente tinha, e não é que eu estou falando em 100 anos, é menos de uma década. Em 2015, a gente tinha em El Salvador, um dado de 106 homicídios a cada 100 mil habitantes, isso é um dado universal, né? E caiu para 2,4 na gestão do Nayib Bukele, que muito provavelmente vai ser reeleito neste domingo. Essa é uma diferença de 50 vezes, né? Este número é 1/50 menor do que o ponto de princípio aqui do nosso gráfico. Fica por aí, não é só na gestão da segurança. Aqui vamos falar de economia. Havia um gráfico decrescente de pobreza, mas nem tudo são flores. Houve uma queda importante de pobreza, né, principalmente aqui nesses últimos anos no governo do Bukele, mas eu quero chamar a atenção para esse dado em laranja. Aumenta a miséria. É um problema não solucionado ainda, né, em El Salvador. E tem uma característica muito própria. El Salvador vem de crises econômicas há décadas, se não há um século. O sistema econômico de Salvador, ele ruiu, não é exagero. El Salvador não tem moeda própria. Isso é uma característica muito importante. Tirando exceções como, por exemplo, o Panamá, que é um porto livre, vive do canal, é mais fácil da gente entender. A retirada da moeda para acabar, é um choque de ordem para acabar com a inflação, por exemplo. O Equador fez a mesma coisa, não tem moeda local, tem o dólar. Então, isso conteve a inflação, mas sobe o custo de vida. E o Bukele fez uma medida polêmica, estranha, diferente, única. Ele adotou duas moedas, tem o dólar e o Bitcoin. Para o narcotráfico, voltando para essa tela aqui, é uma delícia. Por quê? É mais fácil... prato cheio. É fácil de lavar dinheiro, não é rastreável e tal. O fato de ser dólar também facilita. Porque nessas transações você não precisa nem trocar de moeda, já está tudo em dólar. É um problema, mas eu não posso tirar o crédito dele. Houve um decréscimo da pobreza, mas a gente não pode esquecer da miséria aqui. E mais um dado interessante que ajuda a gente a entender que as pessoas estão desistindo menos de El Salvador. Isso é um dado importante. A quantidade de pessoas que saíram de El Salvador e migraram especialmente para os Estados Unidos. Isso é tão importante, Tiago, que eu vou te dar uma outra informação. Tá vendo? El Salvador está aqui, Estados Unidos para cima. Parte do PIB de El Salvador são de pessoas que foram trabalhar nos Estados Unidos ou no México, na Colômbia, em países mais ricos da região, e mandam dinheiro para pais, para tios, para irmãos. Isso é tão representativo na economia de El Salvador que isso impacta no PIB. Então, olhando de novo, El Salvador aqui tem um decréscimo de pessoas que migraram para os Estados Unidos. É claro que no meio a gente tem pandemia, o que muda um pouco os dados, mas veja que é um fenômeno que acontece em outros países. Mas aqui a queda é menor, em menor escala. As pessoas ainda saem muito de El Salvador para ir tentar a vida em outros países. Esse gráfico fala especialmente dos Estados Unidos. Diante desses números todos, principalmente da questão da violência, o Bukele ele tem 90% de aprovação dos eleitores da população de um modo geral. Então é muito difícil ele não ganhar. A oposição, que é o presidente que está tentando, o ex-presidente, antes do Bukele tentar voltar, o partido tenta voltar, mas as chances são mínimas. Para encerrar, Bukele no poder é um cara polêmico.
não havia reeleição. Entendi, e ele conseguiu mudar. Ele conseguiu uma manobra no judiciário, o mandato é um pouco maior, são 5 anos lá, e ele conseguiu uma manobra no judiciário, criou um braço novo do judiciário que deu a ele autorização de se tentar a sua reeleição, que é quase certa amanhã. Bom, você volta ainda no Jornal Jovem Pan. Estou te aguardando para falar de outros destaques internacionais. Só vale até já. Até já.